Boa tarde a todos. West Side Story é um marco incontornável do repertório musicoteatral e a sua adaptação para cinema 60 anos depois de lhe terem sido atribuídos 10 Oscars, incluindo melhor filme, continua a deslumbrar multidões e a surpreender-nos com a sua atualidade. Precedendo a muito aguardada estreia de uma versão fílmica do musical, sob a direção de Steven Spielberg, celebramos West Side Story numa sessão de visualização e discussão de algumas das suas cenas. Comigo estão a Iris Pereira, o Pedro João Santos, a Ana Sofia Malheiro e a Pilar Corisco, estudantes universitários dos domínios das ciências musicais e ciências da comunicação da nova Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. As perspectivas que propomos aqui hoje em conjunto, nestes breves olhares sobre aspectos dramatúrgicos, musicais, sociais do filme, bem como da sua produção, disseminação e recepção, partem de ferramentas da sociologia da música e desenvolvem-se recorrendo a uma necessária interdisciplinaridade no campo amplo das ciências musicais e sociais. Pretendemos assim percorrer livremente a teia musical, cênica, sonora, coreográfica, fílmica, que representa a desafiante coexistência de culturas diferentes na zona oeste do espaço nova-iorquino da década de 50 do século passado. O musical West Side Story estreou-se com grande sucesso no Winter Garden Theatre, na Broadway, em 1957, depois de um bastante atribulado processo de idealização, concepção e produção, marcado pela viva colaboração entre o compositor Leonard Bernstein, que irá produzir a música para esta peça, Stephen Sondheim, é a sua estreia na Broadway e é responsável pelos textos das canções, Arthur Lawrence, que é o autor do argumento, e Jerome Robbins, que fará a direção e a coreografia do musical da Broadway e que é uma figura central no desenvolvimento e na importância desta obra musicoteatral e da sua representação fílmica. A grande popularidade desta produção vai dar origem a um filme e esse filme vai ser co-dirigido pelo coreógrafo já mencionado e por Robert Wise. Entre ambas as produções vai-se proceder a um processo de adaptação no qual se vai investir toda a equipa artística com muita veemência e com um empenho particular por parte do Robert Wise, que com o Jerome Robbins procura de algum modo dar a vivacidade necessária a esta transposição da cena para filme. A grande popularidade deve-se também ao facto de se tratar de um musical inspirado em Romeu e Julieta de Shakespeare. O enredo da peça vai enquadrar-se numa realidade nova-iorquina do momento e vai incidir no confronto entre dois gangues rivais, os Jets e os Sharks, uma revisão dos Capuletos e Montéquios, e destes vai decorrer a paixão proibida que se vai revelar fatal entre Tony, polaco-americano, e Maria, porto-ricana. Durante a década de 1950, os Estados Unidos da América são encarados como terra de esperança e de abundância, sendo a sua robustez e tenacidade tecnológica, comercial e financeira reforçada na sequência da Segunda Grande Guerra e reiteradamente afirmada no contexto da longa disputa ideológica e geopolítica com a União Soviética. Enquanto o cinema e outros produtos audiovisuais
das muito exuberantes indústrias culturais do momento, intensificavam essa perspectiva de sumptuosidade, de uma boa vida, enquadrando ideias de prosperidade e bem-estar em cenários sumptuosos, histórias de sucesso e um panteão de estrelas de uma beleza inatingível. As ruas de Nova Iorque, ao mesmo tempo, viviam uma forte estratificação social, na qual as desigualdades redundavam em frequentes conflitos, violência e criminalidade. As famílias de classe média reclamavam o conforto, a que consideravam ter direito neste momento, e os sofás das casas dos subúrbios viravam-se cada vez mais para o eletrodoméstico mais célebre do momento, a televisão. A Terra dos Sonhos era um espaço de desejo de encontrar um futuro promissor, uma estabilidade financeira e um sucesso correspondente ao das imagens que eram em larga medida transmitidas pela televisão e pelo cinema. No entanto, esta Terra dos Sonhos era um espaço retalhado, complexo e pleno de inconsistências. Grande parte da população urbana vai viver em condições muito precárias, com escassos recursos e aspira a encontrar um bom emprego. As diversas vagas de migrantes em busca deste sonho americano potenciam uma situação de amargura e ansiedade, que distingue em larga medida e confronta indivíduos entre si em função das suas proveniências geográficas, nacionalidades, raças e género. A luta pela sobrevivência é feita em disputas territoriais e socorre-se para justificar estereótipos de índole diversa. Os gangues que habitavam Nova Iorque, outrora e hoje, são grupos de jovens que definem para si próprios uma identidade social que os faz sentir pertencer a algo que os organiza, os conforta e identifica. Têm uma estrutura de liderança com papéis bem definidos e são regulados por códigos sociais definidos internamente. São refúgios e redes específicas de sociabilidade, nos quais adolescentes e jovens adultos procuram prolongar o tempo da sua juventude, o tempo que antecede a entrada no mercado de trabalho, cujas condições se reconhecem frequentemente como duras e alienantes. Os migrantes que chegam há mais tempo à cidade procuram preservar o seu status quo ou aquilo que consideram ser as regalias que terão conseguido adquirir, discriminando os que chegam mais tarde. Os sistemas de preconceitos entre grupos, dos gangues entre si e da sua relação com as diversas autoridades, encontram-se no cerne deste musical. Romeu e Julieta, ou Maria e Tony, Capuletos e Montéquios, ou Jets e Sharks, são marcadores desta segmentação conflituosa de um tecido social pleno de contrastes. Jerome Robbins, Bernstein, Sondheim e Robert Wise vão trazer para a cena o asfalto das ruas de Nova Iorque, as emoções pessoais que as habitam, divididas entre grandes expectativas e desilusões, confrontos, paixões e morte. Os criadores exigem realismo, energia, desequilíbrio, dinamismo, levam os jovens para a rua, põem-nos a dançar sobre as ruas, põe-nos a contactar diretamente com os andaimes, com os prédios, com os precalços dessa vida cotidiana. Os bailarinos, atores e cantores vão levar as suas missões até ao limite das suas capacidades, numa encenação e coreografia profundamente físicas, corpóreas, imprevisíveis e viscerais.
Na estrutura musical, Bernstein introduz canções e cenas de dança que, para além das convenções, muito para além das convenções da comédia musical, utilizam uma enorme diversidade de efeitos orquestrais, ritmos, timbres e combina vários estilos numa junção que de alguma maneira anima e caracteriza a vivência multicultural de Nova Iorque e dos Estados Unidos da América, considerando-se nomeadamente o jazz, ritmos latinos, música de sinfónica, entre outras dimensões. West Side Story é um marco no teatro musical e na cinematografia baseada nas peças musicoteatrais, pelo modo como trata conflitos sociais de uma forma bastante direta, num cotidiano de pobreza e desigualdades sociais. É um marco pela intensa complexidade da partitura, muito distante dos musicais que a precedem, pela dramaturgia musical, pelo realismo a que aspira e que conquista através de muitos takes, de muitos ensaios e de uma grande exigência que é colocada em toda a equipa artística, no desempenho musical, coreográfico e cênico. A peça tem 2 atos, estes 2 atos são a sequência que nós encontramos no filme, dos quais hoje vamos tratar aqui 4 cenas. Vou dar a minha palavra, vou passar a palavra aos meus colegas de sessão. Vamos começar pela Iris e vou agradecer muito energicamente todos os presentes, convidando-os a participar, seja oralmente, seja por chat ao longo desta sessão. Dou a palavra à Iris. Obrigada. Então, eu sou a Iris Pereira, sou aluna do 2º ano de Ciências Musicais e vou falar sobre a cena do América. Eu sou a Sofia, também sou aluna do 2º ano de Ciências Musicais. Vou apresentar a cena Guy Officer Krupa e obrigada a todos por estarem aqui na primeira parte. Exatamente, passo das palavras da Sofia às minhas. Obrigada por terem vindo. O meu nome é Pilar e eu vou falar-vos sobre o quinteto do Tonight. Agradeço também a comparência de todos. Eu sou o Pedro João, sou intruso, na verdade, sou de Ciências da Comunicação, estou no 3º ano e agradeço o convite. E vou falar sobre o cu. Então, eu vou iniciar a apresentação do América. Estou aqui a ter alguns problemas técnicos, não sei porquê. Eu se calhar eu podia aproveitar, posso só aproveitar para dizer uma coisa, Iris, que era a nossa sessão, nós propunhamos que se organizassem 2 componentes. A primeira será de exposição de cada uma destas cenas, são 4 cenas escolhidas do musical, vistas por várias perspectivas. Entre cada cena toda a gente é convidada a intervir e a fazer um pequeno debate. Nós temos tempo limitado entre as cenas, mas depois no final contamos fazer uma mesa redonda entre nós e com toda a gente aqui presente para refletirmos um pouco sobre algumas questões associadas a este musical e também ao seu impacto e à atualidade. Darei então a palavra à Iris neste momento.
Então, eu vou falar sobre a cena do América, que é uma cena que se encontra mais ou menos quase a meio do filme, em que entram as personagens da Anitta, do Bernardo, dos Sharks, o gangue dos porto-riquenhos, e as respectivas namoradas dos membros do gangue. Ou seja, esta cena é totalmente virada para o lado porto-riquenho. Nesta cena tratam-se os contextos da relação do Porto Rico com a América, pois é um território adquirido desde 1898. No entanto, os porto-riquenhos só conseguiram a nacionalidade americana em 1950, foi por volta de 51, 52. Ou seja, assim também se vai conseguir tratar a discriminação entre porto-riquenhos e americanos e a ilusão que os porto-riquenhos têm do American Dream, ou seja, a ideia, o preconceito que eles têm do que é a vida na América, que será muito melhor. E por último, o que é ser americano e o que é ser porto-riquenho, pois como o Porto Rico agora faz parte da América, não serão assim tão diferentes no papel. Ou seja, um porto-riquenho também é um americano, supostamente. Agora eu irei apresentar a cena e assim, de certa forma, explicando-a e comentando-a. A cena vem de antecede-se um mambo, que é um confronto de dança entre os dois gangues. E nesse mesmo confronto é onde se conhecem as personagens principais, Maria e Tony. O que vai disputar uma discussão entre a Anitta e o Bernardo, que a Anitta é a favor da liberdade da Maria para poder ter os contactos com os americanos, pois eles também são americanos, são ambos americanos, enquanto que o Bernardo diz que ela não percebe nada deste povo, nem nada deste país. Aqui podemos ver que eles, de certa forma, também discriminam os americanos, pois os americanos, obviamente, que vêm de uma descendência europeia, ou seja, grande parte dos americanos não é propriamente americano, não são nativos da América, vêm da Europa, maioritariamente. E o que acontece é uma espécie de discriminação hipócrita, pois eles queixam-se tanto da discriminação que sofrem dos americanos e fazem exatamente o mesmo com eles. E daqui advém o slogan que passa na televisão, que vai ser referido a seguir, que é o facto de, apesar dos pais serem estrangeiros, como a pessoa nasceu já em solo americano, já é americana. No entanto, os porto-riquenhos que têm por direito cidadania americana, quando vão para solo americano no continente, são considerados estrangeiros e ostracizados. Aqui nota-se a destruição do American Dream, ou seja, eles vinham todos esperançosos para ter uma vida melhor e, pelo que parece, não é bem assim.
agora, aqui antes do início da cena, o Bernardo atiça a Anitta, dizendo que já não é porto-ricanha e que é doida pelo Uncle Sam, que era uma figura bastante marcante nos Estados Unidos na época. E assim inicia a música, onde vai haver uma vista realidade entre, realidade não, rivalidade, entre o grupo das mulheres e dos homens, sendo que as mulheres irão apresentar os prós de viver na América e os homens os contras. Sendo que na versão original do musical não era assim. Era a Anitta contra outra personagem também mulher, a Rosalia. E era apenas entre mulheres e a própria letra também foi adaptada para a televisão. Muitos analistas acham que esta mudança de confronto homens e mulheres foi muito por causa da realidade que os homens têm ao viver num gangue e da realidade, entre aspas, iludida que as mulheres têm de uma maior liberdade daquilo que era entre Porto Rico e a América. Aqui podemos notar claramente que foi usada uma crítica à discriminação da cor da pele, racismo, à discriminação da fala, no sentido do sotaque, e também em relação ao espaço dos quartos que eram atribuídos, que muitas vezes eram recusadas as boas casas, mesmo que as pessoas tivessem o dinheiro para as pagar. Também é de notar que os intervenientes não só cantam as diferenças, mas também as representam. Agora, os homens cantaram, dançaram de forma mais contente e alegre, representar a ilusão das mulheres contentes com a América e a violência que a América tem à visão dos homens.
Ok, então agora analisando em termos mais de musicais e do aspecto da dança, este tema é um tema bastante híbrido, no sentido que aborda, tanto na música como na dança, as tradições latinas e as tradições americanas, que são naturalmente vindas da Europa. Na música temos a parte, por exemplo, dos compassos, são mistos, que é um 6/8 mais um 3/4, em que são muito utilizados na América Latina, tal como os ritmos sincopados. Por outro lado, temos a utilização da orquestra sinfónica, que é da tradição, digamos, americana, mas, no entanto, neste excerto em específico, nota-se que se usa grande parte dos sopros, onde estão incluídos muitos metais, como trompetes, trombones, saxofones e percussão. Este caso é bastante curioso, pois nesta época estes instrumentos eram muito característicos das duas culturas, pois na América era emergente o jazz e o blues, onde estes instrumentos reinavam, e da América Latina tínhamos os géneros oriundos da terra, que era como o mambo, que já aconteceu anteriormente esta cena, o rumba, e isso também se nota a nível da dança, que é o facto de juntarem as danças de salão latinas, como o rumba, que também é uma dança, o mambo, a salsa, tango, e o balé clássico, que vem da tradição europeia para a América, e as acrobacias. Outro destaque que eu quero dar é o facto de agora no fim, quando estavam a bater com as palmas com os braços bem levantados, que é um costume bastante latino e que é bastante visto nas danças latino-americanas. A nível social, podemos notar que grande parte das discriminações e ações que aqui são descritas verificam-se ainda atualmente, ou seja, basta mudarmos apenas pequenas palavras que poderia perfeitamente passar-se hoje em dia. O facto, por exemplo, não atribuírem casas às pessoas, que acontece na América, mas também acontece cá em Portugal, e o facto de supostamente no papel todos termos direitos iguais, independentemente do nosso sexo, cor, religião, e não se nota em muitos dos casos. Oi? Oi? Ok. Não estou a conseguir passar para a frente. Mas o que eu vou falar a seguir é sobre as repercussões desta cena pós-filme, que falo sobre o facto de este filme ter tido bastantes covers, sendo um dos mais famosos dos Danice, que juntam no início o quarto andamento da nona sinfonia de Dvorak e depois fazem uma espécie de adaptação do tema América com instrumentos de uma típica banda de rock, que foi bastante polémica, pois deixaram uma certa frase que atiçou o governo americano. Isto passa-se em 1968. De seguida, em 1988, John Williams faz um medley de todas as obras de Bernstein, e o que representa o West Side Story é o América, e este medley foi feito para comemorar os 70 anos de Bernstein. Depois disto, em 1994, este mesmo tema também esteve presente na abertura do Mundial de Futebol em 1994, cantado pelos três tenores, Luciano Pavarotti, Plácido Domingo e José Carreras, na cerimónia de abertura, e sendo que José Carreras foi ele que gravou o CD deste musical com o próprio Bernstein. Depois disto, uma coisa mais atual, em 2011, na série Glee, que retrata vários musicais, este musical está presente também e dá especial incidência ao tema América, sendo que é o que mostra na apresentação da escola. Em 2018 há um filme chamado Vice, que utiliza o tema, mas muda a letra, o que é bastante curioso. E em 2019, já bastante perto da nossa atualidade, os Simpsons
utilizam para este tema, mas bastante modificado, temos de estar bastante atentos para perceber que é este tema, num episódio chamado West Wing Story, que de certa forma critica o presidente Trump e incentiva ao impeachment, com muitas multidões zangadas e a cantarem estas melodias. Já agora, no início de 2020, há um episódio do Saturday Night Live que se chama Sushi Airport. E o que é que acontece? É uma compilação de vários musicais da Broadway, em que está presente o América, mas também o Cool, e que fala sobre a discriminação, curiosamente, dos asiáticos com esta vinda da pandemia. Porque se passava num aeroporto e questionavam as escolhas da comida do sushi e depois de repente até aparece um asiático a dizer: eu não sou um símbolo da pandemia, eu só sou asiático. E pronto, acho que isto mostra como esta cena foi bastante universal e, de certa forma, por muitos apelidada, a mais conhecida de todo o musical. Não sei se alguém tem alguma pergunta antes de eu começar a minha intervenção, se quiserem deixar para já. Eu vi uma pergunta nos comentários, não sei se queres responder e vou deixar para mais tarde. Eu estive a ver, não vi as perguntas, por isso estou a ler agora, peço desculpa. Não, atualmente em teatro o formato continua a ser mulheres, entre aspas, contra mulheres. Se bem que algumas versões, eu já vi em teatro, fazem por vezes igual ao filme, mas é normalmente sempre mulheres contra mulheres. A única coisa que ficou, de certa forma, do filme foram as coreografias. Se formos ver todas as interpretações da Broadway pós-filme, são quase todas iguais, as coreografias são quase todas iguais às do filme. Parece-me particularmente interessante a dimensão de aburguesamento que é demonstrada nesta cena, não é? Por parte da ideia da instalação progressiva desta comunidade em Nova Iorque. Por outro lado, também parece muito interessante o facto dos porto-riquenhos serem americanos tout court, não é? Mas simultaneamente não deixar de haver, digamos, uma rivalidade interna, não é? Porque para além de serem americanos, eles pertencem aos Estados Unidos da América e não, só a única coisa que eles tinham nesse momento era limitação de direitos, não é? Portanto, tinham uma limitação de direitos, por exemplo, não era possível votarem para a presidência ou para os governos, não faziam parte oficial de nenhum Estado, mas, na verdade, eram totalmente pertencentes, digamos, à nação norte-americana. Portanto, nem sequer, digamos, é uma necessidade de discriminação de estrangeiros, neste caso é discriminação interna, não é, de habitantes do país. Também me parece muito interessante a maneira como isso é refletido aqui nesta canção. E como a Iris estava a dizer, e que me parece muito interessante, este conflito que de algum modo procura ser aqui retratado ao próprio nível musical, não é? Inclusivamente com a parte emíula, não é? E, portanto, todo este tipo de ritmo e inclusivamente vários outros que o Bernstein utiliza ao longo do West Side Story, de compassos de 5, de 7, acentuações no quinto tempo, no sétimo tempo, é algo que é completamente estranho, digamos, à realidade do teatro musical na época. E à própria realidade dos bailarinos, da dança, não é? Ou seja, os bailarinos não estavam propriamente habituados a trabalhar sobre compassos irregulares, não é? Portanto, estavam habituados a contar até 8, não é? E muito mais os bailarinos clássicos, que é naturalmente a proveniência destes bailarinos, como nós podemos ver, apesar de estarem na dança contemporânea, são bailarinos de formação clássica.
E, portanto, parece muito interessante a maneira como o Bernstein consegue, digamos, esse conflito através da instrumentação, através do uso do compasso, da dimensão de dança, e a vivacidade da cena, através dessa ideia de um conflito também, digamos, de género, encenado no momento, naturalmente, ou seja, um teatro dentro do teatro, não é? Que coloca, digamos, as vantagens e as desvantagens de se ter viajado para Nova Iorque e de se estar no meio, digamos, de uma cultura mais cosmopolita, mas de alguma maneira de ser discriminado nessa cultura cosmopolita, que também é a cultura deles, mas do qual eles estão discriminados. Eu sei que fiz muitas perguntas, Iris, mas se quiser comentar ou algum dos outros intervenientes ou participantes em toda este espaço. Eu acho que nesta cena o que é mais evidente é mesmo a discriminação, e depois a nível musical é mesmo o facto do cruzamento de culturas, pois este cruzamento já começava a haver, por exemplo, com obras do início deste século, com o Rhapsody in Blue, que juntava o clássico com o jazz, e o facto de a América estar, neste caso Nova Iorque, que é a cidade que se trata, começar a ser uma cidade bastante cosmopolita, de certa forma retrata a realidade que se vivia na rua de Nova Iorque. Ou seja, não é uma coisa alienada, não é uma nova invenção, é algo que se vivia na época. E o facto de este musical retratar um assunto bastante recente, pois o musical em si é de 57 e o filme de 61, e o facto da nacionalidade dos porto-riquenhos passar a ser americana logo no início dos anos 50, torna o assunto bastante fresco, e que muitas vezes dizem que as letras foram alteradas para o filme por causa do tema ser muito, muito fresco, ou seja, para não, entre aspas, ferir suscetibilidades e não afetar demasiado a opinião pública. E acho que é isto. Sim, porque há toda essa dimensão de uma censura, de uma própria autocensura, não é, por parte da própria equipa artística, e não só, não é, dos produtores, porque era de facto demasiado radical para a época, demasiado desafiador, não é? Sim, exatamente, porque digamos que o facto de nós estarmos a criticar uma coisa que estamos a viver neste exato momento é bastante complicado, não só para nós, porque vivemos e a nossa opinião pode ser afetada por aquilo que estamos a viver, por isso é que muitas vezes os fenómenos históricos só são estudados anos e anos depois, e também o facto de termos os mídia a influenciar-nos e, de certa forma, não deixarem-nos falar, porque ficamos com peso na consciência, não é? E provavelmente afetar a nossa opinião em relação ao assunto, ou a forma como escrevemos sobre o assunto. A pessoa desligou o microfone. Desculpem, fiz ao contrário. A Ana Sofia, se calhar pode ir partilhando o seu ecrã. É a Ana Sofia agora, não é? Sim, eu vou começar, Okay. Mas se entretanto tiverem mais perguntas para a Iris, podem sempre pôr nos comentários e no final voltamos. Não preciso acabar aqui o debate, exato. Então, eu ia adicionar só uma pequena questão, mas a Ana Sofia vai preparando. Okay. Ia só dizer que esse afastamento, não é, da realidade e da época em que vivemos é algo que os compositores de ópera faziam a toda a hora, não é? Ou seja, o Verdi transpunha as suas óperas para algumas centenas de anos antes, no passado, para diferir os problemas e exatamente não ser censurado, não é? E portanto é bastante
Apesar de os anos 50 parecer algo relativamente próximo, a censura era muito evidente na indústria cinematográfica e sentia-se muitíssimo na indústria norte-americana. Grandes cineastas, inclusivamente o Hitchcock, era censurado a esse nível. Professora, se eu puder acrescentar só algo sobre o que acabou de dizer, se a Ana não se importar, esperar só um bocadinho. É porque, pronto, em relação a essa parte da censura, ainda estava em Hollywood o código de Hays, que era o código de censura que durou ainda mais alguns aninhos depois deste filme sair. Apesar de serem poucos, ainda foram alguns, portanto, se calhar ainda se enquadra aí até a mudança das letras, como a Iris falou, isso tudo deve ter a ver com isso também. Completamente. Obrigada, Carolina. Vá intervindo. Vou começar então a compartilhar a minha tela. Se virem que, entretanto, há alguma anomalia e que não estão a ver o que deveriam estar a ver, digam-me. Pois bem, eu hoje vou apresentar então a cena Guy Officer Krupa. É uma cena bastante, se calhar, menos mediática que a anterior da América, mas não menos importante na medida em que vai caracterizar igualmente a socialização e outro grupo social, neste caso são os Jets, em contraponto com os Sharks, que foram anteriormente explanados. Escolhi esta cena porque realmente considero que as melhores partes do West Side Story, é uma opinião pessoal, claro, são sempre aquelas que fundem a componente melodramática com a explosão de gestos e de sons que as conseguem transcender. Neste caso, vai-se verificar uma paródia feita às diversas instituições sociais que nunca vão aparecer necessariamente na cena, mas que vão ser representadas pelos diferentes membros do gangue. Inicialmente a cena foi planeada para o segundo ato da Broadway, mas depois acabou por trocar com a Cool, que também vai ser explanada nesta sessão, já que no entendimento do letrista, o seguimento do número de comédia após a morte de 2 elementos do gangue não era a coisa se calhar o mais politicamente correto para se passar num filme, e mesmo a nível de enredo não era o que faria mais sentido. Pois bem, esta canção é cantada por os diversos membros do Jets, como já falei, e então serve para trabalhá-los como grupo social. Há novamente uma questão racial, à semelhança do que se passa na América, mas intrinsecamente diferente, na medida em que visualmente este gangue é caracterizado por serem americanos, de serem raça branca, mas ainda que pronto, no filme possam parecer um pouco mais colorados, mas isso tem a ver com dinâmicas cinematográficas, e então eles vão não desculpabilizar-se pela parte de serem imigrantes, embora também o sejam, mas sim pelos seus modos de vida, pelas suas raízes, perceber como é que chegaram a ser catalogados pela sociedade americana como parasitas sociais, ainda que não haja este quesito de serem ou não considerados imigrantes. Eu acho que esta canção explana de uma forma bastante óbvia o conceito de governabilidade deste filósofo francês, na medida em que se pergunta como é que, e é uma pergunta realmente muito coeva, como é que o Estado consegue produzir cidadãos que não necessitem de uma administração ativa, mas que mesmo assim reproduzam e interiorizem tudo o que o Estado quer, basicamente. São aqueles cidadãos que se querem perfeitos, mas que não contradigam o que é expectável. Antes de analisar a letra e a música, tanto numa perspectiva musicológica como sociológica, gostava de vos passar a música, claro, para vocês poderem ver. Ok. Pronto, peço alguma atenção, é normal que não se consiga perceber tudo à primeira, mas acho que o mais fácil é começar se calhar pelas questões da letra, do que é dito, e depois vamos tentar ver como é que isso é corroborado ou enfatizado pela orquestração de Bernstein. Se houver algum problema de som, basta avisar. Obrigada.
E então vamos passar agora para uma rápida, pelo menos tentarei que seja breve, análise lírica e musical. Primeiro eu acho que é importante salientar a caracterização do ambiente dado pela orquestração de Bernstein. É possível, por exemplo, ver uma utilização do trítono, que é um intervalo dissonante, na palavra dear, por exemplo, logo no início, que ainda que não seja um recurso exclusivo desta canção, na minha opinião marca realmente o distanciar entre o emissor e o receptor da mensagem, este distanciar entre o gangue e as instituições sociais representadas pelo mesmo, além da grande massa de sopros e da constante uso do contratempo, que marca um ambiente agitado, que se calhar é mais característico de clímax de músicas e não algo constante como é apresentado na canção, que caracteriza então um ambiente jocoso de rua, pelo menos a mim é o que me remete. Logo no início vai haver referências a uma má influência familiar dita pelos Jets, que vão dizer que tudo isto impingiu-os a serem naturalmente punks. O termo punk surgiu depois no pós-guerra, no período imediato do pós-guerra, termos como punks ou GD, que remetem para a imagem de um adolescente com fraco controle de impulsos, o que vai realmente contra o que eu explanei antes de demonstrar o vídeo, porque é tudo aquilo que não é regulável por um Estado que quer regular os seus cidadãos. Este estatuto também está erroneamente associado à condição laboral do desemprego, conotando-a com má conotação, passando a expressão, e também acaba por ser um pouco, como a minha colega já referiu, um tema muito explorado nos mídia, portanto também ter lugar no musical. A nível mais lírico, é de salientar as interjeições sempre usadas no final de cada estrofe, que é algo que se marca regular. Depois segue-se uma espécie de contrato social em que o gangue diz que não, nós não somos delinquentes, simplesmente somos mal percebidos, mal entendidos, exatamente. E que mostra então uma rejeição deste catálogo, desta catalogação social e uma expressão satírica, naturalmente, de quererem ser recuperados por um Estado que é tão mau para eles. E isto novamente vai mostrar os contornos do social como algo claramente discernido da escala da família individual, daí a insistência de falar sobre a dinâmica familiar, que depois também se vai estender nas evocações das outras instituições. A próxima instituição a ser referida vai ser o juiz, e pronto, acaba por ser um pouco normal, porque se calhar são jovens que já passaram pelo processo judicial, então é algo que lhes está familiar, que lhes é familiar. E também acaba por corroborar uma perpétua infração de limites, aquela sensação de, sim, da seguida da polícia vem logo o juiz, não há mais nenhum intermediário. Depois aparece também aqui a questão da gravidez não planeada, no sentido em que se dá o entendimento da delinquência com um fenómeno consequente ao fracasso das políticas do Estado também a múltiplos níveis, como por exemplo a não integração de um currículo de planeamento familiar na escola, mas muitas outras, é um exemplo. Depois o mais engraçado, que eu acho que esta canção faz muito bem, é depois a reencarnação das personagens que não fazem parte do gangue, mas que são membros do gangue a evocarem e a reencarnarem e a teatralizarem, acaba por ser uma encenação dentro da própria encenação, estas mesmas instituições e estes mesmos representantes. Então um dos membros vai se fazer de juiz e vai dizer logo, não, este jovem não precisa de um juiz, ele precisa de um analista. O que é isto? Nada mais do que evasões de responsabilidade que todas as instituições vão ter. Acaba por criar-se um círculo em que a culpa não é de ninguém, a culpa é de todos, mas ninguém vai tratar do assunto, basicamente. E ele diz que o problema, acaba por dizer que não é um problema coletivo, então ele não pode tratá-lo, é um problema de psicopatologia individual. Portanto, vai remeter o problema para outra pessoa. E assim vai o gangue falar com essa mesma pessoa. E começam por dizer que o pai era bastardo,
que o universo da droga, a questão dos géneros, vão ser todas estas questões que lhes marcaram uma primeira infância e que deixaram marcas, e estavam a falar com o analista, e vão expor então este estigma da ilegitimidade, a exposição à anarcoeconomia. É engraçado que é nas figuras dos avós, se calhar é algo menos comum a ser ouvido, e a questão da identidade dos irmãos, que pronto, era isto que justificava eles serem uma messe. E rapidamente a imagem do psiquiatra diz: não, isto não influiu nada na vossa formação, o que vocês precisam é de um trabalho. A culpa de não serem jovens sucedidos é a culpa do mercado de não haver trabalho. E então a personagem vai logo dizer, e isto é um pormenor que se calhar passa despercebido, mas ele não diz vão para o social worker, ele diz vão para o social worker, que é a mesma expressão em alemão, mas que, na minha opinião, eu não encontrei isto em lado nenhum, é uma opinião bastante pessoal, mas considero que evoca a imagem de Freud, que tinha sido algo bastante recente na altura, e pronto, acaba por ser uma paródia à escola alemã de psicologia. Depois eles vão então para o analista, e vai-se mostrar realmente uma insatisfação com os postos de trabalho de serviço de baixo estatuto, que eram os que se mostravam os únicos que se mostravam disponíveis para as pessoas consideradas deste estatuto. Mas realmente a female social worker, acho piada a dizer female porque nada na canção remete a nenhuma questão de género, mas as pessoas que fazem as letras e que põem as letras no Google acharam que a pessoa era uma mulher, e eu pronto, acabei por pôr, porque acho realmente um estereótipo, não querendo continuar o estereótipo, mas acho engraçado. Nem o juízo tinha um sexo nem nada, mas a social worker tem. Então ela vai realmente dizer, não, ele não precisa da minha ajuda, ele tem é de ir preso. Ok, preso já foi a primeira figura, o que é que se vai criar? Um círculo sem fim, que não leva a qualquer lado, não leva a qualquer solução. E o que é este custo? O custo deste paradigma é que se o delinquente não pode ser entendido como desfavorecido, vai ser entendido como transgressor intencional da ordem social. É por isso que a sociedade pode discriminá-lo, porque ele é assim porque quer. Toda a gente tentou ajudar, claro que ninguém quis, mas ele é assim porque quer, não foi a sociedade que o tratou mal. É uma paródia, naturalmente. E depois também há um paralelismo com a estrutura da canção, porque a estrutura da canção apresenta sucessivas estrofes com refrão, que se marcam em alternância com o coro, com o solista, com partes faladas, e isto faz com que a canção seja um eterno loop. E a letra nada mais é do que um loop, ainda que mude o conteúdo, vai passando de personagem em personagem e volta ao mesmo ponto, à estaca zero. Isto é a afirmação de um conformismo social. Por fim, gostava de ressaltar a questão da censura, que também a Carolina referiu muito bem. Neste caso, o final não seria Curfew, mas a Columbia Records decidiu que era muito ousado, mesmo que visasse quebrar os tabus da Broadway, era too much, então acabou por não haver um palavrão final. Pronto, não sei se ia dar problemas, acredito que sim. O próprio Sondheim acabou por ceder um pouco relutante esta questão da letra, mas acabou por mais tarde dizer que sim, foi o melhor caminho. Não sei se por vontade própria, mas isso também, só falando com o próprio. Espero que tenham gostado, não sei se vou parar de partilhar. Vou ver se alguém tiver alguma coisa a dizer. Ups. Perguntas, comentários? Esta é uma das peças mais animadas do West Side Story. E a Ana Sofia levantou questões que me parecem bastante interessantes e inclusivamente polémicas, não é?
Aliás, eu sei que há aí algumas perguntas a marinar, julgo que provavelmente será melhor deixarmos mais para o fim para escutarmos já a Pilar e no final podermos debater entre nós as questões que colocamos em relação a estas peças. Sim, Mas aceitamos completamente perguntas e comentários e escritos e olha, força Pilar. reforçar a ideia da professora, se alguém quiser comentar alguma coisa, à vontade. Mas pode ir pondo o slide, porque vou podem comentar à mesma, não há problema nenhum. Isto é muito multimédia. Não sei se alguém tem mais algum comentário a fazer ao que a Sofia disse. Eu, pronto, já agora aproveito para dizer que acho interessante como, para além de toda a dança que vimos antes no América e em tudo, como em tão pouco tempo de música, o Bernstein conseguiu falar sobre tantos problemas sociais e expor tantas coisas. É por isso que eu acho que também não há muitas dúvidas, porque é tanta coisa que nos é tirada, tantos problemas que nós ficamos, ok, é tudo isto. Mas pronto, vou passar agora para outros certos, vou falar agora sobre o quinteto do Tonight. E antes de passar muito rapidamente, queria só falar sobre o seu antecedente. Depois da cena que a Sofia apresentou, eles acordam todos e concordam todos em fazer uma fair fight, uma luta sem armas, onde vão resolver os problemas e um gangue vai ganhar e vai ser superior ao outro. Depois dessa cena, o Tony vai ter com a Maria à loja de costuras, onde cantam um dueto, o One Hand, One Heart. E aqui este dueto é um pouco um simbolismo que representa um casamento. Eles os dois trocam votos de amor e juram amar-se eternamente, viver juntos e conseguir superar todos os problemas que há e estar só um com o outro. Depois desta cena vem o quinteto e acho que vamos perceber agora, através da sua visualização, o grande contraste que vai acontecer. A primeira coisa que eu queria já comentar é o primeiro fotograma inicial, que nos indica logo imensa coisa e é um grande presságio para o que vai acontecer. Antes de dia estava presente o amor, a luz, a luminosidade, estava tudo muito brilhante. Agora de repente o sol está-se a começar a pôr e vai começar tudo a estar mais escuro, vai ser de noite e normalmente à noite acontecem coisas mais perigosas e há um ambiente um bocadinho mais misterioso. Depois podemos ver logo o primeiro grupo, os Jets, a intervir e a seguir os Sharks. Isto é logo a violência que vem amargar o amor que estava presente, vem destruir completamente tudo. E aqui podemos ver como eles estão a preparar para a luta, que não vai bem ser uma fair fight, porque eles estão a dizer, sim, nós vamos levar armas, porque se os outros tiverem armas, nós também tiramos as armas e lutamos todos com armas, mas isto não é o conceito de fair fight. E eu pessoalmente nunca estive numa luta física, mas eu acredito que quando se esteja, a adrenalina seja tanta que uma pessoa não se controle, e como vamos ver no final do filme é isso que vai acontecer, e as armas acabem por ser usadas de uma maneira incoerente e muitas vezes também sem uma pessoa se dar conta do que está a fazer por estar a agir de sangue quente. E ambos os grupos estão com a mesma ideia de we're the ones to stop them once and for all. Aqui não há nenhum grupo bom nem um grupo mau. Ambos querem a mesma coisa, querem acabar com o outro grupo para serem o grupo que reina o West Side, seja lá isso o que significa. Pronto. Depois de intervirem os dois gangues, aparece a Anitta. Mais uma vez esse contraste entre o amor e a violência. E aqui também podemos ver que cada personagem tem uma expectativa de como a noite vai correr. Os grupos, os Sharks e os Jets, ambos acham que nós vamos ganhar isto, vai haver uma luta e vamos ver como é que corre. A Anitta acha que a luta não vai ser assim tão grave. Ela diz mesmo, he will walk tired, poor dear, mas ela diz em tom de gozo, não sabe a dimensão que a luta vai ganhar
e até acha que vai ser bom porque vai animar o Bernardo e vão estar os dois juntos, muito bem. Depois temos o Tony e a Maria, que para mim, eu não sei se isto é pelo ator, não sei o que é, mas o Tony para mim parece-me que está nas luas de Saturno. É para mim a personagem que está com uma... não tem, está totalmente ilusionado, está noutro mundo, está no mundo do amor, o amor cegou-o completamente, porque ele também não sabe a dimensão que a luta tem. Foi ele que concordou com a fair fight, mas ele acha mesmo que vai ser uma fair fight, não tem noção do que vai acontecer e pronto, está muito feliz porque vai estar com a Maria esta noite. E aqui, muito importante, isto é estão a cantar o dueto do Tonight, que já tinha aparecido antes, mas no entanto, eu isto não sabia e até é bastante interessante, foi primeiro composto para o quinteto, só depois é que Bernstein se apercebeu que havia material efetivamente para fazer o dueto do Tonight, o que achei bastante, porque como outro até aparece primeiro, nunca tinha pensado desta maneira. Depois a Maria também está à espera desta noite muito, muito ansiosamente, porque acha que vai finalmente poder estar com o Tony em paz. E depois há muito presente na Maria, especialmente, esta questão do tempo. Ela diz mesmo: "The minutes seem like hours, the hours go so slowly." O que é muito irónico, porque a partir deste momento do filme, a ação não vai parar, vai começar e vai parecer que está a acontecer muita coisa ao mesmo tempo e não se vai ter noção desta... Ela diz que quer que o tempo passe, porque quer estar com o Tony, quer que tudo corra bem. No entanto, o tempo vai passar como ela está a pedir, não com o objetivo que ela queria. E depois, no fotograma a seguir, também temos outra vez presente esta ideia do tempo. O Lieutenant Schrank e o Officer Krumke estão presentes e só aparecem durante 3 segundos no máximo. Mas isto cria ainda muito mais tensão e mais nervosismo. Aliás, o Lieutenant até tira o relógio para ver as horas, que é outra vez esta ideia do tempo, alguma coisa vai acontecer, o que é que está a acontecer? Pronto. E no final há uma sobreposição de todas as vozes que, pronto, é a confusão total, o caos total e todas as expectativas da noite apresentavam. E eu achei interessante, nunca tinha pensado nisto até analisar, mas esta estrutura é idêntica a muitos finais de atos ou quaisquer quartetos ou quintetos presentes em óperas, sejam elas do século XIX, finais do século XVIII, há sempre, quase sempre. Um exemplo que me veio à cabeça foi o do Rigoletto, no terceiro ato, o quarteto que existe, é muito semelhante à estrutura, a receita é a mesma. E eu depois também fui investigar e inicialmente o Bernstein queria fazer uma ópera do West Side Story e não um musical. Só depois, por questões de propaganda e um musical provavelmente teria mais êxito, e a verdade é que não posso... Estamos aqui hoje para celebrar o seu aniversário, por isso teve êxito e não podemos negar isso. Não se sabe como é que seria hoje o West Side Story se fosse uma ópera, mas há elementos presentes operáticos aqui neste musical. E não só operáticos também, como já vimos, há muitos de outros géneros, o que é também bastante interessante. Depois, como conclusão, queria só ressaltar que neste certo, tal como nos outros que vimos, há um grande contraste entre a violência e o amor e como esta violência ao final vai acabar por destruir, sim, o amor. O West Side Story é muita prova que o ódio, seja ele racial, étnico, cultural, confrontos de gangues, que a violência no geral vai acabar por destruir o amor e vai afetar não só as vítimas, mas as pessoas que o propagam com muitos danos colaterais. E, na minha opinião, não é só o ódio, mas também o ego e a arrogância. Aliás, nos gangues, ambos queriam ser os melhores. Tudo isso vai acabar por destruir a sociedade. Não é por acaso que o West Side Story tem 10 Oscars. Por isso, acho mesmo que vale a pena, não sei se já viram o filme ou não, mas tirar alguma lição dele. E muito obrigada, não vos vou roubar mais tempo. Ai, vou fazer stop. Como vocês puderam ver, a Pilar, para além de tudo o resto, é uma apaixonada pelo filme.
E também uma das questões que junta este elenco que vocês aqui hoje veem é que todos eles se aproximaram de alguma maneira do West Side Story em algum momento das suas vidas. E inclusivamente que o realizaram, o que acontece também de facto com muitos alunos em escolas de música pelo nosso país, o que é curioso se nós pensarmos que estamos em Portugal e 60 anos depois, não é, do filme ter, portanto, o impacto que esta peça continua a ter no nosso cotidiano, ao ponto de jovens gerações terem uma ligação e sentirem uma ligação afetiva bastante grande, várias. Não só, digamos, a produções ou reproduções daquilo que pode ser, digamos, o musical, mas inclusivamente ao nível de arranjos, não é? Para vários tipos de instrumentário. Inclusivamente porque o Bernstein vai fazer as danças do West Side Story. E, portanto, permite também, digamos, fazer uma síntese do trabalho. No caso de não haver nenhuma questão, íamos passar para a intervenção do Pedro e fazermos as questões finais no momento em que ele concluir. Mas se houver alguma questão, estão à vontade. Pronto, se calhar eu vou preparando as coisas, pode ser que ainda surja alguma questão. Eu devo já prefaciar que a minha aproximação é muito recente ao filme e um bocado anómala aqui, portanto vou ter cuidado para que a Pilar a seguir não venha com uma tocha atrás de mim ou com uma forquilha, mas acho que vai correr bem. Ok. Ok, dá para ver o PowerPoint, certo? Ok. Ok, agora já não deu. Ok. Ok, agora sim. Portanto, eu vou tentar não me alongar muito para ver se ainda podemos ter a tal mesa redonda a seguir. Eu vou falar, portanto, de um tema que surge já a meio do segundo ato, mas para tal ainda vou ter de retroceder precisamente à primeira canção do West Side Story. Vou já começar por mostrar-vos um pouquinho da Jet Song, portanto a canção que realmente abre o musical com pompa e circunstância. Excelente. Pronto, como já ouvimos nesta sessão e como temos vindo a ver, os Jets são realmente o primeiro grupo com o qual somos confrontados no musical. São um dos gangues deste bairro do Upper West Side, onde se passa a ação, o gangue que se considera autóctone do bairro face aos Sharks, o gangue de porto-ricanos, que decidem pintar como os seus adversários logo desde o início e que são favorecidos pela polícia, como de resto já foi falado aqui. Há uma sombra, se pode dizer assim, uma sombra, um medo que paira sobre o Jet desde o início, não só desde o filme, mas provavelmente desde a sua formação na narrativa. Não só o medo que impõem sobre os outros, aquele que os consolida como uma entidade a respeitar, mas o medo que formou cada um deles. Antes de continuar, eu não me vou aventurar com linguagem musical, eu tenho que relembrar que eu sou de comunicação, ainda assim não resisto a mostrar aqui um pequenino vídeo que associa o Jet ao trítono, que já foi falado há bocadinho, e que realmente põe as coisas em perspectiva aqui para esta ligação ao medo. Pronto, muito rapidamente, achei muito interessante porque obviamente temos aqui em presença de um musical que é um formato que faz uso de todos os dispositivos que tem, não só narrativos, mas musicais também, para começar a inculcar algumas ideias no espectador, e neste caso um leitmotiv, portanto um pequenino segmento musical que cada vez que aparece realmente já instala esta ideia de confronto, de um ódio que é necessário, que é intrínseco a este grupo. E portanto, passando agora para estes tópicos,
Já falei aqui da natureza adversativa do gangue, esta natureza de confronto que este ritmo já mostra. E realmente eles estão envoltos numa teia de medo, de hostilidade do mundo em volta. A Sofia já falou disto, por exemplo, com a discussão do G-Officer Krupke, que terei de referir mais vezes, mas realmente há aqui uma figura do delinquente que é muito temida pelo mundo e pela sociedade, que não se perguntam realmente qual é que é o seu papel em formar este bicho de 7 cabeças que ninguém sabe resolver, que toda a gente quer pôr a um canto. Cria obviamente uma desconfiança nestas pessoas que naturalmente se vai também espelhar nos seus futuros e a forma como vão encarar o mundo. E têm de criar a sua própria mitologia, a sua própria conduta, as suas próprias regras, e criam uma segurança que também implica, infelizmente, a insegurança de outros. E também aqui a questão do mundo à volta dos jets. Há um livro muito interessante de uma académica que é a Julia L. Folks, que se chama A Place for Us, West Side Story in New York, e faz uma exploração académica gigante sobre o musical, mas fala de que várias críticas na altura foram muito positivas, particularmente pelo facto de alguém ousar falar desta questão da alienação social, do que é que realmente é problemático, não só por coisas mais, enfim, prosaicas, mas que são reais, como a habitação insuficiente ou os lares de família que são destroçados, mas também o vácuo que é produzido dentro destas pessoas, dentro destes jovens, e que eles têm que preencher com aquilo que se chama o cool and fierce bravado, portanto, uma postura forte e veemente face à sociedade. E não há muito a fazer depois disso. Há aí uma citação boa que é: as sementes já estão plantadas há muito tempo, e não é a tradução exata, mas pronto, não se pode esperar de um pinheiro que se torne noutra árvore qualquer, e resta-lhes aceitar e incorporar aquilo que vão formar como o seu cool. E o que é isto do cool? Obviamente que pega aqui já no título da cena que irei abordar a seguir. O cool é aquilo que nós podemos traduzir para fixe, mas mesmo assim falta aqui alguma coisa. O Jonathan Green diz no Dictionary of Slang que o cool começa como um vocábulo que se refere apenas simplesmente a algo bom ou chique no final do século XIX. No século XX já começa a ser cada vez mais uma ideia de alguém calmo, alguém sereno, alguém que está ajustado à sociedade, mas que também começa a olhar para fora do que é que são os conformes. Portanto, começa-se aqui a abraçar talvez a ideia de que o cool não é só uma estética, não é só a forma como uma pessoa se apresenta, mas é também uma forma de ser transgressor, de alguma forma, de ser também pioneiro, e todas as implicações que isso traz. E estamos a falar de um gangue, portanto já podemos ver o que é que isso é. Mas de facto, podemos dizer que alguém fixe ou alguém cool é alguém que se move sem grande alarido, com fluência dentro dos limites do que é aceito, mas também do que é que se vai poder fazer, e também é uma espécie de do referente do grupo, para usar um conceito de sociologia, um referente interno ou externo do grupo, que orienta os membros para o que é que deve ser a impressão certa a dar. E eu calculo que, sei lá, quando estamos na escola primária, quando começamos a usar a palavra fixe, não estamos a pensar que isto é uma ideologia ou que isto nos vai condicionar para sempre. Mas de facto nós vamos começar a pensar no que é para cada circunstância, para cada grupo, para qualquer evento, o que é fixe e o que é que não é, o que é que nos faz ser aceitos perante os nossos pares e o que é que não. E há um livro também muito interessante que fala também do lugar do West Side Story, que é o Cool Rules. Portanto, o que é isto cool? E fala de que isto é um processo não oficial de socialização. O cool é um processo alternativo de socialização. Eu diria que nem é alternativo, é mesmo um processo muito importante, e que faz parte ter. Portanto, entrando aqui nesta questão da socialização,
e afastando um bocado da análise da música, mas entrando em conceitos de sociologia, portanto qualquer queixa podem remeter para a professora Paula Gomes Ribeiro. Aqui para dizer que obviamente um humano não é um produto saído da fábrica, é alguém que é um ser que é premiado pelos indivíduos, que conhece, pelos contextos em que se insere, pelos ambientes com que se articula. Portanto, obviamente que uma pessoa é um dínamo e consegue fazer por si, consegue promover ações, mas também é uma esponja que vai absorvendo vários dos caminhos por onde passa. Portanto, todos os agentes que nos condicionam, seja a escola, seja o serviço social, seja a família, a religião, tudo isso vai deixando uma marca, uma pegada em nós. O Tischler diz na introdução à sociologia que cada indivíduo desenvolve a posse de uma identidade social ao ocupar estatutos. E é precisamente isso, ou seja, uma posição definida social e culturalmente. E é isso que vai acontecer ao longo do West Side Story todo, que é um bom microcosmos, como eu escrevi aí, portanto um pequeno mundo onde dá para entender toda esta teia de conceitos sociológicos, toda esta relação. Obviamente que a Sofia, mais uma vez, já explicou isso tudo, aquele toque e foge de polícia, júri, psiquiatra, serviço social, tudo isso, tudo agentes que demitem-se constantemente de lidar com estes problemas, aquilo que eles encaram como problemas, sem considerar que também são primariamente responsáveis por isso que acham que é um problema. Portanto, também lavam as mãos de o atacar. E daí também se começa a perceber todo o confronto constante que o filme apresenta. E naquela canção dos Jets, que mostrei um pouco, esse é uma espécie de livro de regras para a conduta nos Jets, para criar um espaço então que seja simultaneamente seguro, mas também que seja de transgressão, que também seja uma espécie de uma pequenina afronta face à sociedade em que não se inserem, que os rejeita. Portanto, desde o primeiro cigarro, como eles dizem na música, até ao dia da sua morte, um jet é uma pessoa que é bem vista, tem que ser bem vista, tem um poder que torna um rapazinho num homem, um homem num rei. Portanto, é uma bolha de sobrevivência todo este papel. Podemos, por exemplo, relacionar isto com aquilo que o sociólogo francês, o Pierre Bourdieu, chama de habitus ou hábitos, portanto, disposições que vão sendo criadas e vão sendo absorvidas, são formas de estar que deixam que os outros nos identifiquem. Portanto, o molde com que nos ajustamos ou então a munição com que disparamos para o mundo. E claro que isso traz benefícios, portanto, you're never alone, you're never disconnected, estar em casa, aquela ideia de estar protegido. É isso que é ser cool neste grupo. O que infelizmente depois também inclui racismo e xenofobia, mas isso é outra coisa para se analisar com mais cuidado. E chegamos então ao cool, vou tentar não me alongar muito mais. Vamos ver um bocadinho então deste número. Ok, espero que ninguém me odeie por ter de cortar isto, é só para ver se toda a gente pode ir jantar a seguir. Portanto, isto é um número obviamente nada. Acho que aquilo que é mais interessante aqui é como a tal questão do cool, do que é fixe, do que é o tal livro de regras, essa postura que codifica o que é ser um jet, de repente vê-se posta em causa, precisamente porque isto é ou não uma performance, isto é ou não uma coisa que é uma máscara. E depois há aquelas questões todas de o ser humano não sobrevive na sociedade sem máscaras. E de facto isto é uma postura que tem que adotar pela sua sobrevivência, como falámos. É isso que é ser um jet pleno, é isso que é estar bem posicionado perante os seus semelhantes, é isso que é ser dono da rua. Mas também há um trânsito entre o que é essa imagem, no sentido de imagem dura, agressiva, mas uma imagem, e depois aquilo que são os atos que vão justificar precisamente isso. E no West Side Story isso vai dar ao confronto do grupo oposto, dos Sharks, dos porto-ricanos, porque isso ajuda a definir e a fortalecer a imagem do grupo.
primeiro, isso é ainda uma questão de palavras e de gestos e de dança. Depois, quando se atinge o clímax neste antagonismo, resulta na morte do seu líder, do Reef, e para disfarçar, é essa a questão que está aqui na mesa neste número, é que tem que regressar à performance, tem que stay cool. Portanto, o cool, isto é obviamente o efeito da polissemia, desta palavra, que tem imensos significados. Não só repetir e reproduzir aquilo que é bem considerado como o modo de ser de um jet, mas também aquilo que os outros veem como ser um jet, para não desconfiar de nada. Portanto, aquilo que estava sugerido, que isto era realmente um teste de sobrevivência, agora eles sabem concretamente que é mesmo. É disto que depende agora a integridade do grupo. Claro que isto é um espaço liminar esquisito, porque não se podem reger completamente pelos seus princípios, porque obviamente um princípio aqui seria a desforra imediata, mas têm que dar a impressão de que sim. E é isso realmente, essa performance, a partir do momento em que se sabem, que se tem consciência de que é uma performance, o que é sempre complicado, isto custa. Nós vemos as caras de agonia das personagens a serem forçados pelo Ice, que é o novo líder, a conter instintos primais de revolta, que se entendem e que foram incutidos ao longo de anos de desproteção, desconfiança. Portanto, aquela ideia de ter que estar dormente face a um ecossistema social, se pudermos chamar assim, que os parecia querer engolir, agora já não é só tipo um flerte com essa ameaça, agora é precisamente a violência que está prestes a rebentar, mas a revolta já não está-lhes vedada, já não o podem fazer. Portanto, com isto era a ideia de encapsular este cool como não é algo espontâneo. Nenhum modo de procedimento para um grupo social é algo, não é um capricho, não vem do nada. Tudo aquilo que é descrito no Jet Song é obviamente algo que o mundo os obriga a construir. É um mecanismo de defesa, de certa forma, e que se obriga a ativar por diversos motivos. Mas nunca é algo espontâneo ou só porque sim. E, enfim, é isso que a sociologia nos aconselha sempre a pensar, a tentar desconstruir aquilo que para nós é só um ato natural. Aquilo que aqui nos é dado em música, dança e narrativa, e são tudo coisas que humanos fazem, portanto, tudo coisas sobre as quais os humanos têm que pensar. E, entretanto, estamos a chegar não só ao fim da nossa sessão, mas ao fim do musical também, com a reflexão de cada gangue após a morte do Tony pelo Chino, o noivo de Maria, e o desfecho deste amor e, enfim, dois gangues absolutamente destruídos nesta corda bamba entre o que é agir corretamente em sociedade. E é isso. Obrigada, Pedro. Tivemos uma série de comentários também muito interessantes aqui online, entretanto. Há várias questões que tenho a certeza que gostariam de comentar, mas se calhar eu daria a palavra aqui em primeiro lugar ao que o Vasco Corisco está a perguntar, ou melhor, a apontar, que está-nos a dizer que 60 anos depois o Steven Spielberg vai fazer uma nova versão, ou melhor, já fez, uma nova versão do musical em filme. Isto é uma questão que me parece realmente muito interessante e particularmente o facto dele ter dito que se há uma preocupação muito maior e que é uma questão que vai ao encontro daquilo que o Guilherme e a Bruna estavam a dizer, às dimensões, digamos, do politicamente correto e inclusivamente do etnicamente correto, não é? Ou seja, e rigoroso, essa dimensão do rigor e
adequação àquilo que hoje em dia são os nossos ideais. Eu sei que alguns de vocês estão atualizados, bastante atualizados em relação às novas versões, nomeadamente do Steven Spielberg. Não sei, talvez a Iris possa falar um bocadinho sobre essa versão, julgo que ela está bastante bem atualizada. Sim, eu tenho informada. Observado e eu soube desta Sim. versão desde o ano passado, que eu estava à espera de um musical, mas depois não aconteceu, eventualmente esqueci-me que ia acontecer e depois com esta sessão relembrei-me e voltei a investigar o assunto. E pelo que eu tive a ver, o casting vai ser basicamente quase todo por jovens estrelas, digamos assim, ou seja, nomes ainda pouco conhecidos, à exceção de um ator que já fez vários filmes em Hollywood. O resto é maioritariamente atores da Broadway ou bailarinos, sendo que a própria atriz que vai fazer de Maria nunca fez nenhum filme, apenas foi encontrada a cantar para o YouTube. E nota-se de facto que estão a tentar esforçar-se para encontrarem as pessoas que se encontrem no critério da etnia. No entanto, acho que o que se vai alterar mais será o slang utilizado, ou seja, a gíria inglesa, que mudou muito, entretanto. Mas como estamos a tratar um tema já do passado e que vamos retratar coisas do racismo e assim, acho que o filme não vai sofrer tantas críticas negativas por ser tão racista, porque retrata uma era que aconteceu e não podemos fingir que não aconteceu, temos de enfrentar a realidade. Mais relacionado com o casting, há uma coisa bastante interessante, que é o facto da atriz que fez da Anitta, que ganhou o Oscar de melhor atriz secundária, vai também participar no filme, ou que já participou, porque ela já o fez, o filme já está praticamente pronto, nesta nova versão com 89 anos, ou seja, a senhora não perde a genica, e acho bastante interessante porque ela também vai estar presente na direção do filme, o que se calhar poderá trazer ao filme também uma ligação com o passado e não totalmente uma renovação. E acho que disse tudo. Se alguém tiver alguma pergunta ou quiser comentar. Parece-me uma questão bastante interessante e evidentemente que de facto vocês estavam a salientar que a diferença entre o que era politicamente correto e a censura dos anos 50, não é? A lógica, inclusivamente, da própria produção cinematográfica, ao nível de regulamentos informais e formais, era dramaticamente distinta daquela que hoje em dia está em voga, não é? E isso parece-me muito visível, de facto, neste filme, na qual existem todo um conjunto de expressões que dificilmente nós conseguíamos encontrar, não é? Inclusivamente pronto, mais, evidentemente é, digamos, uma cena teatral, não é? Não obstante, há um léxico e há comentários que não seriam previsíveis, digamos, num filme atual. Será muito interessante ver a adaptação de hoje, inclusivamente a alguns dos comentários e excertos de textuais. Estava a pensar também que a Pilar há bocadinho nós não fizemos nenhum comentário também à questão que ela, há algumas questões que ela colocou e ela colocou uma questão muito interessante que é a relação entre o musical e a ópera. Que na verdade tem uma ligação intrínseca, não é? Ou seja, sem dúvida que o musical vem da ópera, não é? Ou seja, apesar de coexistirem no século XX, não é? No fundo o musical acaba por ser uma expressão americana, norte-americana, e em grande medida, inicialmente língua inglesa, daquilo que outrora, digamos, era uma ópera
que os americanos consideravam, enfim, que era europeia, não é? Ou seja, não era propriamente americana, e portanto ao tentarem construir a sua própria linguagem, acabaram de certa maneira por criar o musical que de facto se aproxima muito dessa herança, não é? E a Pilar estava, portanto, ao fazer uma reflexão sobre o quinteto do Tonight e aproximá-lo, nomeadamente, do quarteto do Rigoletto, há uma questão que me parece extremamente interessante, que é a capacidade que a música tem, dramaturgicamente, de fazer várias personagens falar simultaneamente e nós percebermos tudo. Isto é uma coisa completamente invulgar, porque eu estava a pensar, enquanto a Pilar estava a dizer, isto é um caos ao nível de imagem, ou seja, nós estamos a perceber que toda a gente está a falar ao mesmo tempo, a dizer coisas inclusivamente distintas, complementares ou sem ter nada a ver, ou seja, uns estão a fazer um dueto de amor, cada um por si, não é? E outros estão a preparar-se para um combate, inclusivamente nós temos personagens sozinhas, não é? E temos personagens em grupo, não é? E todos eles estão a fazer um quinteto. No final terminam todos a cantar ao mesmo tempo e nós conseguimos perceber que eles estão em registros e espaços e circunstâncias diferentes, mas ouvimos musicalmente, faz-nos todo sentido, ou seja, não estamos a ouvir propriamente um cluster, lá está como é o nosso magnífico nome, um cluster completamente dissonante, estamos a ouvir um acorde muito elementar, não é? Portanto, é muito interessante como a dimensão polifónica nos permite que a sobreposição, digamos, de cenas faça sentido. Só num musical ou numa ópera que isto acontece, não é? Ou, enfim, em outras circunstâncias dramatúrgicas em que a música está presente. O que me parece muito interessante. Por outro lado, parece-me também muito interessante o facto de a dimensão intertextual do quinteto do Tonight, não é? Porque no fundo nós temos de facto vários materiais em presença, não é? Temos o material do Tonight e temos o material dos coros, que coabitam, mas se reforçam musicalmente, mas que são diferentes, não é? Temos uma canção de amor e temos o material musical textural dos coros. Será que a Pilar quer comentar? Ia só dizer que ainda sobre isso da sobreposição, que até mesmo, eu depois não queria entrar muito em detalhe, mas até mesmo as palavras escolhidas para os momentos das sobreposições, por exemplo no Tony, quiseram muito reforçar a ideia de today, no day, por causa da ideia que já vinha anteriormente do dia, ser do amor, e depois, pronto, claro que até mesmo dentro dos grupos às vezes há certas dissonâncias, mas essas que existem são mesmo dentro ou dos Sharks ou dos Jets para expressar essa violência. E também é um bocadinho isso, que nós pomos isto na caixa do género musical, mas a verdade é que nós gostamos muito de pôr nomes aos géneros e dar nomes a tudo, mas às vezes as coisas não se encaixam perfeitamente no que, assim, só numa denominação. Pelo menos eu acho. Isso parece uma questão muito interessante e faz-me pensar também musicalmente no call que o Pedro João nos trouxe, não é? E na textura e no registro musical, inclusivamente estilístico, não é? Que caracteriza este cool e que é, por exemplo, muito distinto daquilo que é o America ou daquilo que é o Tonight, não é? Não sei se vocês gostavam de falar um bocadinho sobre isso, talvez a Iris, não? Que é saxofonista? E os outros elementos aqui presentes. Em termos do cruzamento de estilos é bastante interessante porque vamos desde os estilos latinos, como na América, desde ao jazz, como no cool, que é um tema bastante difícil para saxofonistas e trompetistas assim, porque é um tema que o tempo tanto salta
de contratempos para um tempo swingado bastante utilizado em big bands e combos de jazz, como é o caso deste tema, que começa simplesmente com os estalidos dos dedos e evolve para um clímax de uma enorme big band com imensos metais, saxofones, percussão, desde vibrafone a bateria, o que demonstra como a música vai desde um simples estalido a um grande clímax e depois de repente volta outra vez a um simples estalido. E acho que é bastante interessante o facto de um musical conseguir ser tão versátil ao ponto de pegar em música clássica sinfónica, nos ritmos latinos e no estilo da moda, digamos assim, do jazz e das big bands. Essa questão parece muito interessante, a do jazz, da moda, não é? Que a Iris estava a falar, porque a década de 50, no fundo, recebe a herança das big bands, não é? E ao mesmo tempo tem a emergência e a grande proliferação, continua com a proliferação dos pequenos clubes de jazz, não é? Em que nós temos aqui quase em momentos que quase estão próximo de um free jazz, não é? Nessa instabilidade que é promovida neste registro musical. E ouvi dizer que a Bruna era percussionista, não é? Eu ia dizer à Bruna que ela estava precisamente a comentar aqui há bocadinho que considera que o West Side Story tem um grande impacto nos musicais subsequentes. E no registro, digamos, da própria Broadway, do musical e dos filmes sobre musicais que se sucedem. Não sei se a Bruna gostava de nos falar um bocadinho sobre isso. Eu acho que muito pouco tempo depois deste musical, eu também não quero falar em erro, porque é assim, muito... Eu não tenho o hábito de ver teatros, nem filmes... Teatros sim, teatros musicais não. Mas, ou seja, pouco tempo depois começa a fazer rock e óperas com rock e coisas completamente fora da caixa num curto período de tempo. É o que eu começo a perceber na Broadway. E mesmo completamente. E começa a mudar lá está, eu estou a reforçar um bocadinho aquilo que vocês disseram, que é o politicamente correto, as questões do politicamente correto. Acho que o próprio humor nos filmes também começa a mudar. Eu acho que vários aspectos. Mas eu preciso ver melhor. Eu já toquei um excerto do West Side Story sem ter visto West Side Story quando era mais nova. Tem piano para acompanhar uma cantora e achei fascinante a melodia, porque eu tinha um professor que aos alunos assim do secundário não gostava que nós tocássemos só barro e só coisas eruditas, não é? Se é que não podemos... Eu acho que o Bernstein é muito versátil, não é? Enquanto compositor. E ele metia-nos a tocar só coisas de musicais para nos estimular e contava-nos sempre os contextos dos musicais, os contextos políticos e sociais, e isso também estimulou um bocadinho também o meu interesse por este musical especificamente. Acho que não Obrigada, Bruna. dizer, mas... Obrigada, não, faz todo sentido o seu comentário e eu acho que para um percussionista esta partitura é deslumbrante, riquíssima ao nível idiofones, nomeadamente, não é? Julgo que o Guilherme está na linha para comentar. Sim, isto que eu vou dizer, enfim, pode ser muito bem explicado pelo facto do Bernstein ser um compositor enfim, da tradição erudita, não é? E pelo facto da música clássica, da música da tradição escrita ocidental, representar muito o estilo ocidental, por si só. No entanto, eu penso que possa haver algo mais aqui, por isso é que estou a levantar esta questão ao grupo, que é, eu acho muito curioso, eu estou a pensar como é que é de formular a pergunta. Acho muito curioso haver música de influência latina e os ritmos latinos e os instrumentos e os timbres são óbvios durante todo o musical,
mas não vejo música americana, no sentido de música folk, música de salão. E basta, percebo que o Bernstein seja compositor não desses géneros ou estilos composicionais, e percebo que a música erudita englobe tudo isso, no sentido em que aponta para o ocidental e não para o latino, mas acho curioso haver essa lacuna, não haver música americana e sim ocidental. De certa forma, respondendo ao Guilherme, acho que a forma mais próxima que o Bernstein teve de fazer isso foi incluir o jazz, porque é um estilo americano, digamos assim, pois cresceu lá, evoluiu lá, apesar das suas origens não serem totalmente americanas, o que é bastante curioso, pois isto é um filme que trata da autenticidade americana. E acho que ele usou o jazz porque é um estilo que desafia a composição musical e também se aproxima bastante e se funde bastante bem com o estilo clássico e latino por causa dos tipos de ritmos que utilizam, que são bastante próximos e não são de certa forma assim tão contrastantes. Conseguem se calhar encaixar melhor e ser mais interessante, não digo interessante se calhar uma escolha má de palavras, mas que a junção dos géneros não seja tão contrastante como se fôssemos a pôr uma música country ou folk. Eu também acho, não sei se foi por esse motivo, acredito que tenha a ver com a formação clássica e não por um motivo que eu vou dizer, mas a nível histórico, a nível da narrativa do musical, também é de considerar, acho que foi a Iris que mencionou isto, que nenhum dos grupos é nativo americano, se aqui se tem alguma concepção. Portanto, se tanto os Jets vêm da Europa, lá está, pode ser justificada pela escolha de música ocidentalizada, e os Sharks da música latina, que essa sim está bastante vincada, não sei se foi por isso, acredito que não, mas pode ser também uma razão que dá sempre para passar o pano, digamos assim. Concordo. O que a Carolina tem uma pergunta? Era um pouco um acrescento ao que a professora estava a dizer e a Pilar há pouco. Acho que já venho um bocadinho atrasada, mas não queria estar a interromper enquanto estavam a falar. Em relação à parte que a Pilar falou do Tonight e de ter o dueto lá inserido no meio e que originalmente nem sequer era para estar naquela parte, e aliás não era para estar antes e só era suposto estar naquela parte e foi acrescentado. E esta parte não é sociológica que eu vou falar, mas em relação mesmo à forma como o filme foi editado, ou seja, a parte de pós-produção, eu vi num paper, alguns, já não me lembro porque já foi há bastante tempo, sobre isso, em que, portanto, nos filmes normalmente a edição de áudio costuma ser a parte final, digamos assim, a pós-produção áudio e assim, e acho que neste caso deste filme especificamente, eles decidiram que iam todas as partes que fossem musicadas e que tivessem dança e etc., que a música ia ser editada ao mesmo tempo que a parte da imagem. E acho que isso justifica muitas destas escolhas de inserirem partes que não estão lá e estas espécie de cortes que eles fazem de várias partes é para também explicarem na música. Eu acho que uma das ideias originais quando foi a edição, uma ideia para a edição, era de facto que a música não fosse para avançar com a história, como acontece muito nos filmes tradicionais e mesmo até em musicais, ou seja, não é para despachar, mas faz mesmo parte da ação. E acho que isso foi importante e acho que se mostra imenso neste filme. E é uma característica quase que única, pronto. Eu gostava de apontar também, porque estavam a falar do jazz, agora vou voltar um bocadinho para trás também. O jazz nesta altura é contraditório, portanto, entre o oceano temos duas terras em que se vê o jazz de uma forma muito diferente, não é? O jazz enquanto música popular na América era visto como, ou seja, algo muito suburbano, muito
associado aos maus hábitos, aos vícios, às classes baixas, não é? Enquanto na Europa era visto como algo exótico, diferente. Portanto, esta ligação do Bernstein neste filme, acho que deve ter mudado algumas perspectivas, acredito eu. Estou aqui só a... Completamente, Bruna, de facto, aliás, é exatamente durante a Segunda Grande Guerra, não é, que também acaba por haver essa permeabilidade, não é, entre, nomeadamente, mundos artísticos, uma vez que as tropas norte-americanas aliadas na Europa vão trazer muitos músicos e vão de alguma maneira ter um intercâmbio bastante relevante, e para além disso vão haver todo um conjunto de músicos europeus que acaba por se evadir, não é, para os Estados Unidos. Por isso, de facto, nas tropas americanas na Europa, normalmente trazem músicos de jazz que tocam com eles, que de alguma maneira procuram animar as tropas e fazer concertos, e acaba por haver essa coabitação de facto, não é, de um jazz mais norte-americano com um jazz mais europeu, e progressivamente desmontar-se essa hierarquização de uma linguagem que era considerada de alguma maneira secundária, não é? Ou secundarizada em alguns aspectos. O que a Carolina estava a dizer é completamente justo, portanto a ideia de, concordo completamente, a ideia de inclusivamente, como vocês sabem, houve inclusivamente a inversão, ou melhor, a mudança de rúbricas, não é? Ou seja, houve rúbricas que estavam mais para o fim, que voltaram mais, que foram colocadas no início do filme, etc., precisamente para dar essa dimensão de credibilidade, não é? Ou seja, de realismo. E julgo que a equipa artística, e particularmente Robert Wise e os seus assessores tiveram uma grande influência de facto a esse nível, não é? De tornar o mais credível possível, porque eles perguntavam-se como é que nós podemos fazer, dar credibilidade a um gangue, não é? Que de repente vai começar a dançar. Como é que é possível tornar credível, não é? Particularmente que se nós pensarmos nos anos 60, não é? Ou seja, não estamos a pensar nos nossos dias, mas nos anos 60, como é que é possível tornar credível aquilo que, de certa maneira, era tão estereotipado pela população em geral, como o Pedro muito bem acabou de indicar, e portanto, como é que é possível tornar realista um gangue que às tantas começa a dançar e sob, digamos, uma dinâmica que é claramente de ballet clássico e moderno, não é? E portanto, algumas das coisas que o Jerome Robbins lhes disse foi, por exemplo, para a cena dos jets, que o Pedro passou um certo da primeira parte, para eles começarem a andar e só depois irem fazendo gestos e irem repetindo esses gestos. E para isso depois se ir tornando progressivamente numa coreografia, para não haver aquela sensação de que de repente começavam todos a dançar, não é? Como a Carolina estava a dizer, de facto um momento muito inédito, porque em qualquer filme ou série que nós vejamos, normalmente quando há um momento musical, há uma quebra total, dramática, não é? Há uma criação de ilusão. E de repente a personagem dispara e acontece-lhe uma coisa completamente não tem nada a ver com aquilo que está a acontecer. Portanto, é extremamente difícil essa gestão de manter o dramatismo e a lógica da ação e não cair, digamos, numa redundância completa, não é? Eu sei que nós já estamos extraordinariamente avançados e tal, já está toda a gente a pensar no peixe grelhado, mas estão livres de fazer perguntas, comentários e
outras. Eu só queria fazer um comentário em relação à forma como um filme é filmado, porque eu acho que isso também tem a ver com a credibilidade dos gangues, que é o facto do filme ser filmado como se fosse efetivamente um musical, ou seja, não é como se puséssemos totalmente musical em filme, é como se nós estivéssemos num teatro a ver o musical. Ou seja, os ângulos em que a câmera é posta e a forma como não temos propriamente uma atuação que está totalmente distanciada da dança, e o facto de ter bastantes elementos dançados faz com que se identifique bastante com os musicais que são passados na Broadway, ou seja, não é totalmente uma adaptação de isto é um musical, isto é um filme em formato musical. É um musical filmado, de certa forma, apesar de não termos lá nenhum público. Essa questão é também muito interessante, de facto, e posso se calhar complementar dizendo que houve de facto essa necessidade de, por um lado, trazer as técnicas teatrais e, por outro lado, juntá-las com técnicas cinematográficas. Por exemplo, tem alguns planos de cima, aqueles planos dos jets de cima, são coisas bastante inéditas no cinema da ocasião. E planos, por exemplo, ao nível dos pés, ao nível do solo, algumas partes dos sharks são filmadas de baixo para cima, e é muito interessante, de facto, essa necessidade de combinação, não é? De uma filmagem teatral, de manter uma lógica teatral com, enfim, os dispositivos que o cinema também permitia e disponibilizava na época. E não sei que havia várias outras questões interessantes que sei que gostariam de colocar, mas talvez nós possamos fazê-lo depois nos corredores. Nos corredores da internet e às vezes em corredores reais, porque agora já podemos ir à esplanada, não é? E tenho muita pena de não ouvir algumas das outras questões que ficaram na fila, que eu sei que existiam. E gostávamos muito de convidar-vos todos para estarem presentes nas nossas próximas sessões do Cluster de Ciências Musicais, que continuará naturalmente a sua atividade ao longo deste mês, que já tem vários eventos elencados, e que gostávamos naturalmente muito que continuassem a participar neles e a colaborar connosco naquilo que é uma procura de reflexão e de discussão crítica sobre vários materiais, sejam eles relacionados mais diretamente com música, com cinema, com som, e com aspectos de teoria, nomeadamente teoria crítica, porque é isso que muitas vezes a música faz de uma forma discreta, não é? Nós podemos falar, por exemplo, no Anel do Nibelungo como um tratado de semiologia, não é? E podemos falar no Erwartung do Schoenberg como uma produção psicanalítica. Portanto, há muitas perspectivas e aspectos interessantes na própria proposta musical que vos convidamos a discutir, porque nenhum de nós tem uma verdade, temos perspectivas sobre a coisa. E muito obrigada a todos. Eu convido os restantes intervenientes a dizerem adeus. Obrigada, até à próxima. Adeus, obrigada. Obrigada por terem cá estado. Muitíssimo obrigada. Obrigada. Obrigado, até a próxima. Obrigada a todos.